Nosso protagonista é um cara chamado Hirako, e nesse exato momento, ele está em uma sala de hospital, dando seu último suspiro de vida, após ficar 5 anos lutando contra um câncer terminal, e em seguida sua alma foi levada para o reino celestial. E ele ficou 39 anos de sua vida passando por dificuldades e sofrendo traições, e o deus do mundo então se desculpou por acidentalmente dar a ele uma vida tão miserável, mas para compensar seu erro, Deus decidiu que vai dar a ele uma segunda vida com um corpo saudável, e promete conceder a ele qualquer desejo. E a única coisa que Hirako desejou foi renascer como um fazendeiro e ter uma vida tranquila. E querendo ajudá-lo na sua jornada, Deus deu para ele uma coisa chamada ferramenta de agricultura onipotente. E com apenas um único toque, uma chama intensa acaba queimando, e o nosso protagonista acorda no meio de uma floresta. E enquanto ele move seu corpo pela primeira vez em anos, ele percebe que isso aqui é tudo que ele sempre desejou. E com a ferramenta de agricultura onipotente aparecendo na sua mão, ele começa a usar seu novo corpo para cavar o solo. E enquanto ele estava arando a terra, ele percebe que não está ficando cansado usando essa ferramenta, mas ele ainda precisava achar uma área agradável para criar sua fazenda. Ele então procurou por toda a floresta, até que encontrou uma árvore gigante. E vai ser bem aqui. Porém, não havia riachos ou lagoas em nenhum lugar da floresta. Então, para saciar sua sede, ele decidiu criar um poço para obter água, e sua ferramenta de agricultura onipotente se transformou em uma pá, e permitiu que ele cavasse fundo na terra, até que uma poça de água começou a se formar. E como a fonte de água garantida, ele começou a limpar a terra, até que ele encontrou uma árvore que estava impedindo ele de cultivar, e com conhecimento de sua vida anterior, ele tentou cortá-la estrategicamente. E com apenas o único golpe de seu poderoso machado, a árvore caiu instantaneamente, e ele correu antes que fosse esmagado. E agora que ele conseguiu seu primeiro tronco de carvalho, ele transformou em tábuas de carvalho usando seu martelo. E depois de converter todos os troncos em tábuas, o sol então começou a se pôr, e ele entrou em pânico querendo fazer fogo. Mas sem madeira para usar de lenha, ele passou a noite inteira cavando buraco na árvore gigante. E no começo, ele estava pensando em construir uma cabana de terra, mas pensou que poderia ser soterrado, e isso poderia não ser muito legal. E na manhã seguinte, ele juntou lenha e acendeu sua primeira fogueira, para simplesmente evitar aquele mesmo erro de ontem, e já faz mais de um dia limpando todas as árvores próximas. E Hirako não fica cansado ou com fome, já que esse é o poder de sua ferramenta onipotente. E quando ele estava prestes a continuar limpando a floresta, um coelho monstro correu na sua direção, mas com uma poderosa porrada, ele matou ele instantaneamente. E enquanto comia os espetos, ele se sente culpado por ter matado aquele coelhinho. E para deixar as coisas ainda mais tristes, ele confessa que o sabor era realmente muito bom. E depois de comer a comida, ele percebeu que precisava de uma privada para se livrar desse coelho. Então Hirako criou um banheiro junto com paredes para privacidade. E com tudo finalmente resolvido, ele começou a cultivar a terra, e passou o resto do dia pensando em quais vegetais ele deveria plantar primeiro. E quando terminou, já era tarde pra caramba, então ele decidiu colocar as sementes no dia seguinte. E depois, quando ele acordou pela manhã, a terra já tinha plantas brotando, e isso não faz o menor sentido. Como é que essas plantas estão crescendo assim do nada? Mas ele descobriu que isso provavelmente era mais um dos efeitos de sua ferramenta agrícola, e ele começou a criar uma cerca para protegê-las de outras criaturas. E depois cavou trincheiras para manter todos os animais fora. Caso contrário, isso daqui pode acabar virando um inferno de coelhos. Tudo isso acabou levando um tempão do caramba, e ele só terminou depois de alguns dias. Mas depois ele finalmente terminou todo o perímetro. Nosso garoto então percebeu que as plantas estavam crescendo em uma velocidade incrível, e com toda a madeira extra, ele decidiu criar uma pequena casa, e usou suas incríveis habilidades de carpinteiro para criar um belo telhado, aumentando seu nível de civilização. E depois de mais alguns dias expandindo sua fazenda, Hirako viu alguns lobos que estavam muito feridos. Então ele tentou trazê-los para dentro com sobras de carne de javali gigante que ele derrotou antes, e Hirako então os alimentou, mas percebeu que uma delas estava grávida, e quando criança, ele se lembrou que seu único desejo era ter um cachorro. Então ele tá querendo que eles façam companhia para ele, mas a fêmea começou a entrar em trabalho de parto, e tentando dar a eles proteção, ele trouxe eles para a casinha de madeira, e acendeu uma fogueira para mantê-los aquecidos, e em seguida, o sol se pôs, e após uma longa noite sem conseguir dormir, Hirako veio ver os cachorrinhos se alimentando para comemorar seu nascimento saudável. Ele deu a eles a carne mais saborosa que ele havia coletado, e um tempo depois o cachorro ficou preso dentro de uma cabana. Então Hirako decidiu construir uma nova casa bem ao lado deles, e quando os filhotes começaram a correr, suas plantas estavam prontas para a colheita, e ele percebeu que os tomates eram os primeiros a finalmente produzir frutos, e ele ofereceu alguns deles para seus cães, e decidiu chamar o macho de Kiro, e a fêmea Yuki. E depois de algumas semanas, o garoto Hirako aprendeu todos os segredos por trás de sua ferramenta agrícola onipotente. E enquanto ele estava pensando em batatas, a ferramenta onipotente plantou as sementes por meio de mágica. Ele então usou esse truque para criar todos os alimentos que ele sempre quis, e além disso, qualquer coisa que ele cultivasse com sua ferramenta onipotente cresceria muito mais rápido do que normalmente cresceria. E muito grato pelo fato de que os deuses tenham lhe dado um item tão poderoso, Hirako então decidiu criar 2 estátuas para contemplar. E naquela tarde, ele percebeu que sua dieta estava se tornando muito repetitiva, então ele decidiu começar a plantar algumas árvores, e elas podem levar anos para finalmente começar a produzir frutos, mas vale a pena esperar. E conforme as semanas estão passando, os lobos estavam ficando cada vez mais apegados a ele, e até achar uma cachoeira a 30 minutos de distância. E embora a criação de um canal tornasse
o ganho de água muito mais fácil, a distância que ele teria que cavar era muito longa. Então ele decidiu se concentrar apenas em sua base por enquanto. A fazenda estava começando a ficar charmosa, e ele começou a adicionar uma variedade de plantas, como por exemplo, trigo e cana-de-açúcar para sustentá-lo. Mas enquanto esses meses de progresso estavam passando, Hirako começou a perder a noção dos dias, e o inverno estava se aproximando rapidamente. E não havia nenhuma chance dele continuar cultivando nesse estado, e a pele dos coelhos gigantes estavam começando a cheirar muito mal depois que começava a apodrecer. E para se preparar para o inverno, ele começou a coletar comida e lenha. Mas um dia Kiro levou ele para conhecer uma aranha gigante, e usando sua seda, ela foi capaz de produzir um lenço extremamente profissional, e se tornou um novo morador em sua fazenda. E produziu todos os tecidos em troca de algumas batatas. E se ele precisava de um casaco para o inverno, uma cama confortável ou apenas cortinas para bloquear o vento frio, a aranha produzia tudo isso para ele tranquilamente. E de pouco em pouco, sua cabana estava começando a ficar cada vez mais civilizada. Então o inverno finalmente chegou, e com a lareira que ele construiu, ele foi capaz de sobreviver a essas noites frias e severas. Mas então começou a aparecer um pequeno problema. Ele estava começando a ficar muito solitário, e preocupado se iria esquecer de como conversar com uma pessoa. E quando o inverno passou e a primavera finalmente chegou, os pequenos lobos cresceram e decidiram deixar o ninho. Mas alguns dias depois, eles voltaram com seus novos parceiros. Mas eles não foram os únicos que apareceram aqui com surpresas, porque a aranha também voltou com seus próprios filhos, e toda sua família estava começando a ficar maior. Então Hirako começou a cultivar para que ele pudesse alimentá-los. Mas enquanto ele cultivava, a aranha começou a tocar o alarme, e o garoto correu em direção à fonte do problema. E no meio da floresta, eles encontraram uma garota com cabelos prateados e chorando. E todos os animais estão confusos, e ela tentou pedir ajuda a ele. Então Hirako se aproximou dela, mas enquanto ele tentava cobri-la, ele caiu na sua armadilha, e a garota pulou na sua direção para dar uma mordida em seu pescoço. E na mesma hora, os lobos rapidamente começaram a fazer picadinho dela, fazendo com que ela se transformasse de volta em sua pequena forma. E ele se perguntou se ela era sua inimiga. E se sentindo mal pelo quão forte os seus cachorros espancaram ela, ele ofereceu à garota uma mordida em seu pescoço, e ela começou a dar uma sugada, e se transformou de volta em sua versão maior de si mesma. Mas então Hirako se lembrou dela sendo um pouquinho mais alta e tendo um corpo mais maduro. Então ele disse a ela para se apressar e sugar mais de seu sangue, já que ele tá querendo ver aquela versão novamente. Claro que ele não teve coragem de dizer isso. E depois de sugar seu sangue, Hirako decidiu mostrar para ela a sua fazenda, e foi a primeira vez em que ela viu essas frutas diferentes. E quando ela deu uma mordida, ela pensou que estavam deliciosas, e o garoto estava feliz que alguém estava gostando de sua comida, pois pela primeira vez ele achou uma pessoa com quem ele poderia desfrutar de passar o tempo nesse mundo solitário. E em sua casa, ele percebeu que o dia de hoje foi cheio de surpresas, e se pergunta se alguma coisa assim vai acontecer novamente. E aliás, o nome da garota é Lu, e ela perguntou se poderia visitá-lo no futuro, mas ele tinha um pedido diferente. Ele perguntou se ela poderia ficar aqui com ele para sempre, pois ele não tá nem um pouco afim de ficar aqui sozinho de novo. E a garota acha que ele está tentando pedi-la em casamento, mas ele não quer deixar essa chance ir embora, e não se importa se ela é uma vampira. Ele não faz ideia de quantos anos mais vai conseguir ficar aqui sozinho sem ficar louco da cabeça. E a garota está confusa porque foi tão do nada. Ela não estava esperando nem um pouquinho uma proposta de casamento, mas Hirako percebe que ela acabou entendendo mal o que ele realmente quis dizer. E depois de entender o que realmente ele estava tentando propor, ele decidiu tomar uma atitude mais ousada, implorando para que ela se casasse com ele. E ela sorriu para o garoto dizendo que quer ficar aqui com ele para sempre. E ele pula para abraçá-la, e no dia seguinte, ele usou sua enxada para cultivar. E não estando mais solitário, ele se senta bem do lado da garota, e eles ficam olhando para as árvores que estão crescendo. Mas a aranha começa a tocar o alarme de novo, e o garoto se pergunta o que diabos pode ter acontecido agora. E ele então encontra uma garota anjo, e ele liberta ela, e pensa que agora sim, as coisas estão realmente ficando interessantes. E depois a menina anjo pergunta quem esse homem é, e a garota Lu, toda vermelha, apresenta ele como sendo seu marido, enquanto seu rosto fica ainda mais vermelho igual um pimentão. A garota anjo se apresenta como tia, e ela veio encontrar a vampira Lu, porque tem uma recompensa por sua cabeça, e ela estava constantemente causando problemas na cidade, sempre que alguma coisa não saía do seu jeito. E a garota tia revela que essa era a razão pela qual ela estava no meio da floresta. Então a garota Lu se inclinou sobre a mesa, e pergunta para a tia se ela gostaria de começar a viver aqui, e ela promete mostrar a ela todas as incríveis plantações de Hirako. A garota Lu continua mostrando a fazenda para ela, e Hirako tenta ensiná-la a cortar repolho, e depois de cortá-lo, ele preparou uma refeição e colocou um pouquinho de sal, e entregou para ela. A garota achou delicioso, e depois de um longo dia de cultivo, elas se limparam usando habilidades mágicas, e dentro de sua casa, ela experimentou morangos pela primeira vez, e a garota Lu em seguida agarrou seus braços, implorando para ela viver aqui, pois ela não sabe se seu corpo vai conseguir aguentar todo esse trabalho sozinho, e esse foi o começo de sua vida juntos. E a garota tia gostou bastante da fruta de antes, e ela pede a ele mais morangos, mas Hirako acha que produzir em uma maior escala pode acabar sendo muito difícil de cuidar. E enquanto eles continuavam caminhando, Hirako notou os novos lobos, e decidiu construir uma casinha para eles no campo aberto. Em seguida, quando ele terminou, ele notou todos os filhos da aranha lançando sua seda para voar para longe, e ao mesmo tempo a garota tia disse que iria sair e voltaria rapidinho, e começou a voar para longe com suas asas. E alguns dias depois, a garota anjo voltou e trouxe a
ainda mais garotas para trabalhar na fazenda, e elas são da raça elfo, e todas elas se apresentam, e também são todas parentes. Então nosso protagonista se pergunta por que não tem nenhum elfo macho, mas a garota tia revela a triste realidade que elas tiveram que suportar durante a última guerra. Acontece que toda sua população masculina foi destruída, e elas têm vagado pela floresta até agora, e seus únicos desejos são repovoar, e elas imploram a Hirako para ajudá-las com o aumento da população. Ele tentou desviar desse assunto e começou a construir uma casa para todas elas viverem juntas, e suas incríveis habilidades de construção permitiram que ele construísse a casa em apenas 10 dias, e ele espera que nessa casa espaçosa elas consigam se sentir seguras e em paz, e com o passar dos dias, a líder dos elfos quer agradecê-lo por deixá-las ficar aqui, falando que podem minerar e também forjar. Então eles começaram a construir uma fornalha na terra, e após processar todo o ferro, nosso garoto vê panelas de metal que elas criaram, e elas dizem a ele que podem fazer qualquer tipo de coisa, já que elas têm mais de 200 anos de idade. Mas novamente, ela lembra que a única coisa que realmente importa como objetivo principal é se reproduzir. Mas nosso garoto tá pensando que seria melhor evitar esse assunto por enquanto. Na moral, quem mais detesta esse tipo de protagonista, comenta aí. E depois, enquanto ele cultiva, um dia, as meninas elfos notaram que ele tem um campo de trigo gigante, e uma delas perguntou se ela poderia fazer pão, dizendo que ela tem um fermento mais raro de todos. Nosso garoto ficou animado. Então as meninas começaram a assar o pão, e transformaram em palitos de pão para Hirako experimentar. E agora que ele consegue finalmente fazer pão, ele gostaria de expandir os campos de trigo, mas ele percebe que a expansão de seu território está começando a ficar fora de controle. E ele pergunta para Lu quem é o dono dessa terra, e a garota conta para ele que embora ninguém possua esse terreno, provavelmente está sob controle do Lorde Demônio. No entanto, já que ele criou toda essa terra sem apoio, essa terra agora pertence a ele. E durante a noite, as meninas se juntam para conversar, e se perguntam como é que Hirako foi capaz de domar os lobos do inferno, e também a aranha demoníaca. E essas plantações também não deveriam ser capazes de crescerem nesse solo, e elas começam a se perguntar por que ele também não tem nenhum conhecimento sobre esse mundo. E ao mesmo tempo, Hirako percebeu que ele não construiu o canal de água, e já faz um bom tempo que ele tá devendo isso, então ele decide fazer essa missão amanhã cedo. Mas Hirako acaba vendo a aranha apontando para uma abelha rainha, e decide construir uma casa de abelhas para elas criarem mel para ele. E ele passa a tarde inteira preparando um reservatório, e depois eles começam a produzir o canal, e as garotas elfos garantiram que todas elas fossem colocadas no lugar correto. Enquanto se concentravam em fazer as tarefas difíceis, Hirako estava apenas martelando. O canal foi finalizado em apenas um dia, e o reservatório já estava cheio. Isso deveria permitir que eles regassem as plantações com muito mais facilidade, mas Hirako percebeu que o reservatório também estava dando peixes, sem ele ter feito nada para atraí-los. Ele pensou que embora os coelhinhos fossem perigosos nessa floresta, pelo menos os peixes eram pacíficos, mas um peixe gigante quase arrancou a cabeça dele fora. Então as garotas viram ele cozinhando peixe, e sabendo que isso pertencia à Floresta da Morte, elas perguntaram se realmente era seguro comer esse bicho feio, e Hirako tentou prepará-lo, e tentou dar para elas um pouco, mas elas disseram que nem ferrando iriam comer esse troço. Então ele começou a comer e disse que estava delicioso, e depois as garotas experimentaram, e adoraram. E o resto das garotas elfos estavam querendo um pouco de sua comida, e Hirako começou a capturar mais peixes, e preservá-los utilizando sal. E desejando expandir sua comida, ele decidiu começar a construir uma nova plantação com as elfas, e depois de cuidar do terreno por várias horas, ele então abriu as comportas para que a água corresse, e todas as garotas começaram a se molhar. E juntas, todas elas se abaixaram e plantaram bastante arroz, e alguns dias depois, todas as plantas estavam prontas para a colheita, e Hirako as colocou para secar. E a garota elfa ficou impressionada que ele sabia de tudo isso, e nesse exato momento, nosso protagonista ficou grato por sempre ter assistido programas de agricultura antes de morrer de câncer. E assim que todas as plantas secaram, Hirako utilizou sua ferramenta agrícola para criar um objeto para terminar de colher o arroz. E as meninas estão apenas assistindo ele preparar o arroz, e se perguntam se ele finalmente havia terminado. Mas o garoto revelou que ainda tem mais uma etapa para ser feita, e ele precisa cozinhar o arroz, e pediu a garota Lu para usar magia para acender o fogo. Então ela se preparou para liberar sua explosão para queimar tudo, mas ele disse para ela se acalmar, pois ele só precisa de uma pequena chama. E depois ele cozinhou o arroz, até que finalmente estivesse pronto, e os transformou em bolinhos de arroz para que as meninas provassem. E Lu decidiu dar a primeira mordida, e as meninas gostaram pra caramba, e ficaram surpresas que era para isso que elas estavam fazendo todo aquele trabalho. E Hirako ficou contente que todas elas gostaram, e quando todo o arroz acabou, ele decidiu expandir sua fazenda de arroz. E então, as meninas começaram a se limpar depois que terminaram, e Hirako vê como todas elas conseguem se limpar usando magia. E ele deseja que todas elas tivessem um banheiro para se limpar, e já que ele finalmente construiu o canal, ele decidiu construir um banheiro e mostrou para as garotas seus projetos, e como ele quer que o lugar fique. Mas as garotas perguntam por que ele faria tudo isso, sendo que ele pode apenas tomar banho no rio. Mas ele então lembrou elas de que poderiam congelar no inverno. Além disso, ele realmente queria um banheiro com um banho quente que é muito bom para a saúde, e com paredes para não ficar olhando para elas sem nenhuma roupa. As meninas começaram a construir uma fornalha para aquecer a água, e criaram a maior banheira possível. Tudo estava indo muito bem, mas Hirako então se perguntou o que eles iriam fazer com toda a água suja, e a garota tia pensa que os slimes poderiam cuidar da purificação de água. Mas então Hirako se perguntou se eles não eram monstros perigosos que destruíam pessoas, mas a garota não tem ideia do que diabos ele está falando. Então ela saiu voando
voando para longe e trouxe um pequeno slime para ele e o colocou na área de purificação de água. E dentro do banheiro, o problema de água suja deles foi resolvido. Então ele começou a pegar lenha para queimar, mas um deles tinha cogumelos crescendo e o garoto pensou que eles poderiam ser venenosos, mas as garotas acharam que era seguro e queriam comer todos eles. Então Hirako começou a separar alguns troncos para o crescimento de cogumelos e ao pôr do sol, ele finalmente terminou o banho e tentou explicar para as garotas, mas elas estavam querendo uma explicação na prática e ele então removeu suas roupas e começou a mostrar para elas como é que o negócio funciona. Mas então, simplesmente do nada, todas elas tiraram suas roupas e decidiram se juntar a ele. A garota Lu disse ao rapaz que era perfeitamente normal que todos eles fizessem isso juntos. E é claro que ele se sentiu um pouco desconfortável. E na manhã seguinte, o garoto Hirako viu todos os cogumelos e de repente mais garotas elfos apareceram. E uma delas conta que elas costumavam viver juntas. E ele está feliz por ter elas se juntando a ele também. E a garota sugere que eles também trabalhem na expansão de sua casa, para que todos possam ter mais espaço, para o caso delas também terem muitas crianças. E Hirako não faz ideia do porquê que elas estão tão animadas. E até mesmo os lobinhos começaram a perceber que o harém de seu mestre estava crescendo bastante. E do nada é mostrado pra gente a história do lobo. Antes de ter o mestre Hirako, ele nunca teve sequer um nome para ser chamado. E desde que nasceu, ele ficava vagando sozinho e nunca perdeu uma luta contra qualquer outro inimigo. E seu único desejo era continuar vivendo livremente. Mas quando ele conheceu aquela fêmea, eles começaram a viajar juntos. Mas a barriga dela começou a crescer e ele queria fazer de tudo para continuar protegendo ela. Mas a paz não duraria muito e um urso gigante estava prestes a matá-los. No entanto, depois que eles ficaram gravemente feridos, o urso foi embora, mas eles não conseguiam mais caçar por comida, e por coincidência, chegaram no lugar mais perigoso da floresta, que fica bem no centro dela, e eles viram simplesmente um humano passeando pela floresta sem se importar com nada. Mas então Kiro percebeu a ferramenta em sua mão, e sentiu um poder infinito vindo direto dela. Eles já tinham aceitado o fim de suas vidas, mas o garoto começou a cuidar deles, e Kiro percebeu que a comida era feita de um javali gigante, e ficou impressionado em saber que esse garoto era capaz de derrotar um monstro tão poderoso. E depois que seus filhos nasceram, eles decidiram que Hirako se tornaria seu mestre e aproveitaram toda a comida que ele preparou para eles. E em pouco tempo, seus filhos cresceram e se tornaram uma grande família. E também perceberam que o harém do nosso protagonista também estava crescendo bastante. Mas o lobinho ainda está preocupado com uma coisa: seu mestre ainda não descobriu que eles são os lendários lobos infernais. Mas Kiro acha que está tudo bem de qualquer maneira, pois ele está muito grato por ter uma vida tão boa com ele. E depois de algumas semanas, a nova casa foi concluída e Hirako se lembrou de toda aquela escavação e corte de madeira que levou para preparar essa casa. Embora ele já soubesse que seria muito grande, ele nunca imaginou o quão bonito seria por dentro. Elas mostraram um belo quarto que criaram para ele. E em frente à sua sala principal estava uma grande sala de jantar, e nos fundos estava a cozinha. E nas laterais tinham mais fogões para grandes refeições, e o porão era grande o suficiente para armazenar muita comida e lenha para o inverno. E no segundo andar, as garotas viram seus quartos e ficaram muito felizes por cada uma ter seu espaço privado. Mas o garoto percebeu que tinha um quarto com uma fechadura gigante, e elas falam que esse quarto aqui vai ser usado para repovoar a população dos elfos. E novamente, ele decide fugir dessa grande responsabilidade. E depois, Hirako decidiu criar algumas estátuas de cachorro para decorar a entrada de sua casa, e achou que estava ficando muito bonito dentro de sua linda fazenda. E ele juntou todos os ingredientes para uma nova receita, e as garotas perguntaram o que ele vai cozinhar, e ele revela que vai ser uma comida chamada curry. E as meninas não gostaram muito do nome, e estão pensando que vai ser uma comida muito nojenta, e elas estão até preferindo ser cozidas na panela em vez de comer isso. E depois que ele saiu para colher alguns temperos para seu curry, as garotas perceberam que nunca tinham visto essas plantas antes, e este era mais um poder da ferramenta agrícola onipotente de Hirako, e utilizando ela, ele pode cultivar plantas que normalmente são muito sensíveis a qualquer clima. E para os temperos, ele vai precisar de açafrão, e com a magia da garota, eles secaram todos os temperos. E por último, ele vai precisar de coentro, e até aqueles lobinhos estavam querendo provar também, mas quando sentiram o cheiro do coentro, eles fugiram rapidamente. E depois de juntar um pouquinho mais de pimenta preta, Hirako estava finalmente pronto para começar a cozinhar, mas percebeu que as garotas ficaram entediadas e foram embora. E na cozinha, ele se perguntou se essa garota seria a única a ajudá-lo, e ela disse que ela é muito melhor do que qualquer outra garota. E eles começaram a preparar a refeição, e eles cozinharam a carne e tentaram temperá-la, mas Hirako percebeu que estava se esquecendo de alguma coisa esse tempo todo, e eles começaram a enrolar o pão juntos, e depois que cozinharam, sua refeição finalmente terminou. E com tudo pronto, todas as garotas se reuniram para experimentar seu curry, e pensaram que era muito estranho, mas ele deu a elas coragem para experimentar. As garotas Lu e Tia deram uma mordida, e pareceu que elas adoraram, e todas correram para pegar seu prato. E então Hirako perguntou se todas elas já estavam de barriga cheia, e nesse exato momento, ele se sentiu de coração preenchido por não estar mais solitário. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final da primeira parte desse anime. Quer continuação? Deixa o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.